Olá, boa noite a todos. Muito felizes que estamos aqui reunidos mais uma vez para uma palestra do Lar Irmã Zarabatana. Agora já podendo compartilhar essa palestra tanto através do nosso canal do YouTube, como também na nossa casa, com a nossa plateia, nossos amigos presentes assistindo essa palestra. Nós hoje recebemos novamente o nosso amigo, nosso irmão e médium também do Lar Irmã Zarabatana, na trajetória da nossa casa, Roberto Nunes, que vem nos brindar aí com o segmento de uma palestra que nós gravamos na semana passada, que vocês já devem ter acompanhado, sobre a história de Dr. Bezerra de Menezes, e que hoje vai trazer aí outros importantes elementos acerca dessa história. Roberto, obrigado por ter aceito novamente o nosso convite. Uma boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rose. Boa noite, Roberto. Mais uma vez, um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceito o convite, tá? Nada, não é convite, é imposição da casa. Eu não estou na casa por compromissos profissionais, com magistério acadêmico, como vocês sabem, que me toma todo o tempo e as noites. Então, ficou, mas de qualquer maneira, trabalhei com muita dedicação e carinho à casa que eu amo, durante, sei lá, quase 30 anos, 20 e tantos anos. Então, eu sou do efetivo. Se não é efetivo fixo, mas sou do efetivo móvel. A hora que precisar, me chama que eu estou. Já é um patrimônio da casa, Roberto. Obrigado. Felipe, meu amigo. Sim. Podendo colaborar. Da última vez que a gente recebeu o Roberto, eu fiz uma prece inicial. Você faria hoje para nós, por favor? Claro, vamos fazer como sempre iniciamos o nosso trabalho. Primeiro, eu gosto sempre de agradecer à Irmã Zarabatana, à sua falange, por nos dar a oportunidade de fazer esse trabalho, de levar um pouco mais de informação, de conhecimento para as pessoas que nos acompanham, para as pessoas que frequentam a nossa casa. E, como sempre, a gente, na condição que estamos, né, a gente sempre pede a bênção do nosso Mestre Jesus para que continue nos iluminando, nos acompanhando nos nossos passos e dando as forças e as energias necessárias para que sigamos em frente perante os nossos desafios na direção dele próprio, né, que é onde todos nós um dia gostaríamos de chegar como espíritos iluminados um pouco cada vez mais perto dele. Que assim seja, meus amigos. Assim seja. Roberto, na semana passada, você vinha falando, então, um pouco da trajetória do Dr. Bezerra de Menezes, não só no período que ele passou encarnado aqui no planeta Terra, contou também um pouco da história dele, de algumas outras vidas, em especial a passagem dele pelo planeta Vênus. E aí a gente trouxe elementos, né, para esse bate-papo da própria história da humanidade, da chegada dos irmãos de Capela e assim por diante. E hoje, então, a gente encaixa, né, esse nosso bate-papo feliz, dando seguimento a essa história de Dr. Bezerra de Menezes, mas falando um pouquinho sobre um fato que eu imagino que tenha ocorrido lá na Estrela Capela, que é a história da guerra nuclear de Capela, e como essa história ela pode ser contada através de Chico e de Geraldo Lemos. Então, a palavra é sua, nos brinde aí com mais essa riqueza de informações. Bom, nós terminamos, se não me engano, a nossa participação modesta aqui na outra semana, falando da trajetória desse espírito que nós conhecemos nessa encarnação na Terra como Adolfo Bezerra de Menezes. É um alento para todos nós, porque todos nós viemos de passado delituoso. Se não é missionário na Terra, todos nós, todos, qualquer país, estamos aqui para resgatar débito, aprender, evoluir, praticar o bem, enfim. E nós vimos, na última parte do nosso bate-papo, na semana passada, que esse espírito que vem de uma trajetória que começou, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, alguns pegam já o jeitinho e tal, e milênios, não são nem séculos, vão fazendo essa trajetória.
ele finda essa última encarnação aqui no Rio de Janeiro, sendo recebido por Celina, uma trabalhadora de Maria Mãe de Jesus, e ela própria, Maria, ela convida ele para ser um dos trabalhadores diretos com ela, no serviço da caridade para a Terra, dada a bondade que esse espírito e o nível que esse espírito alcançou. Tem uma história no movimento espírita que ele teria sido convidado para reencarnar num planeta mais evoluído, que a trajetória na Terra não é bem isso, não. Ele foi convidado por ela para trabalhar diretamente nos planos mais superiores da Terra, nesse atendimento, e ele declinou porque ele gostaria de permanecer aqui trabalhando e no resgate de vidas de espíritos que, inclusive, foram companheiros dele em tragédias passadas. Bom, você chegou a comentar isso conosco na outra gravação. Isso. Verdade. Então, agora, nessa nova etapa, que nós vamos falar de 3 personagens, ainda Bezerra de Menezes, Chico Xavier, que todos conhecem, e o Geraldinho, Geraldo Lemos Neto, ele é um jovem, e é Geraldinho, porque Chico chamava ele de Geraldinho, porque ele era muito menino. Ele tinha 20 e poucos anos, Chico já estava lá pelos 40, 50, e ele era o novinho que ficava ali, ia lá e ficava, tinham aqueles companheiros, Chico Xavier, que depois das sessões, ou nos dias de fora de sessão, eles trocavam ideia, contavam histórias, Chico ria muito, tinha um bom humor incrível, e aqui e ali ele dava uns pitacos sobre informações que eles iam colhendo. Ramiro Gama, que era um desses, escreveu Lindos Casos de Chico Xavier. É uma obra interessante. Ele também escreveu Lindos Casos de Bezerra de Menezes e outros lindos casos de personagens. Bom, mas Geraldinho era aquele menino curioso. E Chico acolhia ele assim, de uma maneira quase que paternal, né? na sua casa, especialmente em Uberaba. Bom, aliás, eu quero fazer um parênteses. Quem tiver curiosidade, Geraldinho é um ótimo expositor, um ótimo contador de história, e de fatos que revelações que ele teve diretamente do Chico Xavier, e que ele, algumas, essa que nós vamos falar hoje, ele não tinha contado isso até o mês passado. Estou falando em mês passado, é março de 2022, por razões que se vai entender. Por outro lado, também agora, entre fevereiro e março, que ele teve conhecimento do livro que nós abordamos no último bate-papo, que é a história de um sonho, o desdobramento de Bezerra de Menezes, quando ele se recorda da última encarnação, dentre outras, no planeta Vênus, um planeta muito mais atrasado que a Terra. Era e ainda é, há 7.000 anos atrás. Bom, aí vamos contar essa história direto ao ponto. Geraldinho é médium, e ele tem facilidade também em desdobramento, e ele conta, muito engraçado, desculpe, eu falei de integral e tal, ele conta que, num determinado dia, ele teve esse desdobramento e foi uma coisa muito estranha, e ele acordou ensopado, empapado de suor, arregalado, apavorado, porque esse desdobramento, ele viu o seguinte, e entra a história. Ele estava a bordo de um porta-aviões absolutamente moderno, mais moderno que os nossos, e esse porta-aviões fazia parte de uma frota, uma grande frota, que estava atracada de frente para uma grande cidade. Ele era eles falam marinheiro, ele talvez fosse um oficial subalterno. E eles estavam ali, a cidade, assim, ele fala, não era Nova York, que eu conheço, porque Nova York tem o Rio Hudson, que abre e forma a ilha de Manhattan. Era uma cidade que talvez se assemelhasse, mas muito mais arranha-céus, e ela estava na desembocadura de 2 rios diferentes. Então, não era Nova York. E tudo aquilo que ele estava vendo ali, ele, na condição de militar da Marinha, o Geraldinho, e ele reconheceu ali 2 tios desta encarnação.
nesta encarnação, um tio e uma tia que estavam lá com ele, mas eram dois homens militares também. E o que ocorre? Ele está de frente para aquela cidade, tinha um comandante, óbvio, do porta-aviões, como um de cada aeronave, de cada navio, mas chega o almirante, comandante em chefe da esquadra naval daquele país dele. Olha só. E ele tinha, além de respeito, ele tinha muito temor por esse almirante. E o almirante chega a dar um soco na mesa e fala assim: a guerra começou. As pessoas estavam ali preparadas, mas meio que estupefatas, e ele diz assim: o nosso inimigo vai retaliar e nós vamos receber um ataque nuclear na nossa cidade. Aquela cidade que ele estava vendo era a capital do país dele, a capital do país dele, e não era na Terra. Né? Ele chega, esse general, comandante em chefe da esquadra, brabo, assustado, e dá esse soco na mesa e diz: a guerra vai começar, a guerra começou. E eles perguntam o que houve, ele fala assim: a nossa capital vai ser atacada porque o inimigo está retaliando com um ataque nuclear. E ele diz que, em seguida, ele vê aquele cogumelo subindo, aquela bomba caindo, aquele cogumelo subindo sobre a cidade, e ele usa o seguinte termo: aí tudo se dissolveu. Na própria lição que ele teve, na rememoração onde ele estava, depois que subiu o cogumelo, acabou com os efeitos da radiação nuclear. Bom, quando ele acorda apavorado e fala assim: eu vou saber com o Chico o que é isso. Porque os equipamentos, tudo, era muito mais moderno do que existe hoje. Ele não reconhecia aquela cidade no Brasil e ele não poderia fazer ligação com as bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial em Hiroshima e Nagasaki, porque eram cidades muito simples, cidades pesqueiras e tal. Não era nada daquilo, foi numa mega capital, com vários, centenas de edifícios de mais de 100 andares. E aí assim ele fez, ele contando, né? Aí ele foi a Uberaba, tão logo pôde, e disse que quando ele chegou, a impressão que ele tinha é que o Chico já esperava a visita dele. Isso acontecia muito com o Chico Xavier. Antes das pessoas chegarem com uma questão, ele já sabia. E aí ele chega e fala assim: Chico, eu estou querendo colocar um assunto para você, mas muito complicado, queria que você me dissesse o que aconteceu. O Chico tanto esperava que tinham vários confrades ali num bate-papo, num colóquio com ele, como sempre, e ele pede, então, às pessoas que saíssem: eu quero ficar sozinho com o Geraldinho. E o Geraldinho começa a contar o sonho, e o Geraldinho diz que era um gesto dele, ele botava a mão assim quando ele estava surpreso, foi chegando para trás na cadeira. Quando ele termina o sonho, o Chico fala assim: Geraldinho, você foi muito longe. Geraldinho continuava sem entender. Ele fala: você foi muito longe. Você viajou 7.000 anos no passado. Geraldinho continuou sem entender. E ele fala: realmente aconteceu, aquela era a nossa cidade. Eu acho que eu deixei de contar um ponto importantíssimo. Esse almirante-chefe de toda aquela esquadra que vem e fala: a guerra começou, ele, quando vê esse almirante, ele vê Chico Xavier. Era outra personagem, outra personalidade, outra figura humana, mas era Francisco Cândido Xavier. Por isso é que ele foi atrás do Chico para saber o que estava vendo, se aquilo era algum tipo de... Né? E o Chico Xavier fala assim: éramos nós que estávamos lá. E eu era esse tal almirante. Mas o que houve? Ele falou assim: nosso país atacou um outro país com bombas atômicas. Nosso país, o governante máximo do nosso país, desencadeou uma guerra nuclear, que era muito próprio dele, era uma pessoa extremamente beligerante, sangue, essa coisa toda, ele sabe. E ele ficou surpreso, ele falou assim: nós estávamos lá. Eu era realmente o almirante e a nossa cidade simplesmente se diluiu. E Geraldinho, perplexo, ele fala assim: agora, Geraldinho, eu vou te falar uma coisa.
Você sabe quem era o presidente do nosso país em Capela? E aí ele revela que esse orbe de 7.000 anos atrás, né, que gerou aquele degredo, era realmente Capela, um dos planetas do sistema de Capela. Ele falou assim: quem ordenou e quem apertou o botão do ataque nuclear é uma figura ímpia, uma figura impoluta, um espírito elevadíssimo que hoje nós conhecemos como Dr. Bezerra de Menezes. Então, quando ele vê o livro agora... Deixa eu só entender aqui uma coisa. Então, Fala. após as vidas em Vênus, Dr. Bezerra teria tido, então, existência nesse planeta que... Não. Nesse orbe de Capela, 7.000 anos atrás, ele começou uma guerra nuclear, naturalmente, dentre outras barbaridades cometidas naquele estágio de evolução que ele tinha, e por isso ele foi degradado para Vênus. Entendi, agora eu entendi. Capela foi antes de Vênus. Sim, sim, porque ele não menciona isso na obra, né? Mas ele fica explícito que ele tinha vindo de um outro orbe, passou por aquele período infernal, que não se sabe de quantos séculos, até poder reencarnar em Vênus, que era um planeta muito mais atrasado que a Terra. Eu me lembro que eu comentei na bate-papo da semana passada, assim, nós sabemos que aqueles capelinos que vieram para cá eram vida torta. Eles tinham evoluído com aquela asa da inteligência, da intelectualidade, da ciência, mas no que tange ao amor, nada. Mas esses que vieram para cá eram os menos piores, se a gente pode dizer assim, porque aqueles piores mesmo reencarnaram, foram em Vênus, um planeta muito mais atrasado, no mesmo período que outros capelinos degradados vieram para a Terra para cumprir uma missão de resgate e evolução. Então, assim, o que acontece? E essa conversa com o Geraldinho foi no final dos anos 1980. E ele não fez essa revelação, porque é uma revelação muito dura. E mesmo dentro do movimento espírita, é possível que haja pessoas que parecem, não, Chico não falou isso para ele. Se Chico falou, isso daí também pode ter sido demais. Nós temos que lembrar o seguinte, que a própria Federação Espírita Brasileira, desde os primeiros livros de Chico Xavier, Nosso Lar, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira não publicou, porque simplesmente não acreditou que aquilo fosse verossímil. Até que, isso foi em 1950, por aí, 40 e pouco, 50, até que o Dr. Bezerra de Menezes, numa sessão da FEB, chegou e disse: publica, porque é assim mesmo. É assim mesmo, é verdade. Quer dizer, esse livro do Nosso Lar. Os próprios dirigentes sofreram um impacto. E outros, Edgar Armon, Coislado de Capela e outros. Então, Geraldinho... Só aproveitando que você mencionou a FEB, lembrando que o doutor Bezerra de Menezes foi presidente da Federação Espírita Brasileira durante um período. Quer dizer, essa jornada desse espírito é algo assim que é impressionante. Fantástico, a gente conhecer essa história é fantástico. Se eu não me engano, em 1900, em abril de 1900, quando ele desencarnou, ele era presidente da FEB. Ele, além de presidente, ele era um grande trabalhador espírita, enfim, a biografia dele é muito conhecida. Mas, assim, Geraldinho ouve essa história, essa confirmação do Chico Xavier, e ele não divulga. Desde o final dos anos 1980, ele não divulgou isso. Quando ele agora tem acesso a esse livro, que é um livro de 1896, e volto a dizer, A História de um Sonho, foram capítulos publicados no Reformador, que é um periódico mensal da Federação Espírita Brasileira, e que uma outra pessoa, o nome eu não me lembro agora, compilou no formato de um livro. E esse livro saiu lá atrás, em 1900 e pouquinho. Geraldinho só teve acesso, e muitos espíritas só tiveram acesso a esse livro agora, notícia e conhecimento do livro agora. Quando ele vê a narrativa de Bezerra de Menezes, que teria tido problemas seríssimos num outro orbe, daí porque desencarnou e regrediu na humanidade, não no que ele já sabia, mas na humanidade que o recebeu, em Vênus,
Mas ficou aquilo, onde teria sido? E aí o Chico Xavier confirma com essa história que eu estou recontando para vocês, né? Para todos que estão nos ouvindo. E aí ele se animou de contar isso, porque fechou completamente com o livro que ele teve agora, que é a História de um Sonho. A trajetória de um espírito, hoje um espírito absolutamente iluminado. A gente sempre briga dizendo assim, nós temos jeito. Nem que demore 7.000 anos, mas nós estamos irremediavelmente condenados à angelitude. É uma questão de tempo e de esforços pessoais que a gente possa imprimir na nossa vida, deixando de fazer o mal que for possível, fazendo todo o bem que nos for prodigalizado fazer. Então, do átomo ao arcanjo é uma evolução ininterrupta. Demore o tempo que demorar, mas todos chegaremos lá. Como indivíduo, como sociedade, como planetas. Está tudo em constante evolução, né, Felipe? Ô, Rose, uma coisa que me chamou a atenção nessa história, primeiro, são as relações dos planetas e da estrela Capela no nosso sistema solar, né? Como cada um, em um determinado momento da humanidade, da construção divina, está exercendo um determinado papel, né? E está numa determinada condição, né? A gente vê o Dr. Bezerra indo para Vênus, né? Um planeta mais atrasado, que a gente viu na semana passada, para expiar tudo aquilo que ele cometeu de equivocado. Capela, que já era um planeta, uma estrela, melhor dizendo, mais desenvolvida, aí, com uma estrutura de uma cidade que foi relatada pelo Geraldo, mas que já tinha suas guerras. E a gente vê a Terra, parece que está repetindo essa caminhada de Capela nesse momento de transição planetária, né? Estamos com uma guerra acontecendo hoje, uma iminente guerra mundial, uma iminente guerra nuclear, e todas as informações sobre transição planetária, sobre espíritos que não vão mais reencarnar aqui, vão reencarnar em outros locais, como essas histórias elas estão se cruzando e são muito parecidas, Roberto. Pois é. Eu disse antes que o sistema de Capela é mais antigo do que o sistema solar, e esse planeta que forneceu esses degradados por erros e vícios terríveis cometidos naquela época, ele é pelo menos 7.000 anos à frente da Terra, da nossa civilização terráquea. Não recebemos só exilados daquele orbe de Capela, de outros também. E, como você falou nessa interligação de planetas, consta que Jesus não é somente o governador espiritual da Terra, mas ele também exerce a governança sobre outros planetas. E tem um planeta, me parece, chamado Quiron, que os telescópios poderosos já tem como assim, uma super Terra, porque tem muitas características da Terra, é bem maior que a Terra, está fora do sistema solar, todavia relativamente próximo, e esses espíritos que têm as informações dizem que essas pessoas que vão ser degradados da Terra, como aconteceu em Capela, por dificultarem a caminhada e a evolução de grande parte dos espíritos que são bondosos, etc. e tal, eles devem sair, e muitos já saíram, estão saindo para esse outro planeta. Atmosfera, vegetação, animais, peixes, muito parecido com o que há na Terra, só que eles ainda estão na era da caverna, da pedra lascada, na época da caverna. Lá eles estão vivendo nas cavernas ainda. O planeta em si é muito semelhante ao nosso, que é muito maior. Acho que os NASA, etc., tem como uma super terra, e Jesus também governa aquele planeta para recepcionar, vou brincar assim, os vida torta que não se acertaram com todas as oportunidades, mas continuam a reincidir no mal. Tem uma passagem que é no Caminho da Luz, que é muito bonita, e que fala desses capelinos chegando aqui, e diz o seguinte: lá, 7.000 anos e para trás, esses espíritos, lá eles abusaram da bondade dos seus irmãos, que eram também evoluídos, mas eram bons. E eles eram evoluídos tecnologicamente, mas eram déspotas, né?
Lá eles abusaram da bondade de seus irmãos. Aqui na Terra, quando chegaram, abusaram da ignorância daqueles povos que já habitavam a Terra. Todavia, eles provocaram um tremendo avanço em todos os sentidos, desde medicina, construções, etc., conhecimento, até conhecimento de astronomia, que eles tinham aquilo. Não na mente assim, mas esses homens daquela época eles viviam com o pé na terra e olhando para o céu. Assim como o doutor Bezerra, tardezinha, quando começava a aparecer Vênus, embora um planeta parecia uma estrela, ele se ligava muito ali, foi onde ele teve a última encarnação fora da Terra. Eu gostaria, assim, quando... Fala, Rose. Não, quer falar? Pode dizer. Assim, eu gostaria. Porque o Felipe mencionou essa inter-relação, essas coisas, e para aqueles que se dedicam por sã curiosidade, evidentemente, e por aprendizado, até para a condição da nossa trajetória, entender essas migrações coletivas e entender a migração dos capelinos para a Terra. Veja, Bezerra de Menezes foi um capelino. Provocou uma guerra nuclear naquele país, naquele orbe do sistema de Capela. E ele estava tão mal, espiritualmente falando, em termos de involução, que ainda mantinha, evoluiu em várias outras, mas era beligerante demais, que ele teve que fazer um pit stop em Vênus, que era um planeta... Ele não tinha nem condição de reencarnar na Terra há 7.000 anos, quando ele foi degradado de Capela. Outros já vinham para a Terra. Também tinham esses problemas, mas nem tanto quanto ele e outros personagens. Quem sabe, talvez até, já que essa imagem da guerra nuclear passa pela história de Geraldinho e ele fala com Chico Xavier, quem sabe, talvez o próprio Chico, quem sabe, talvez o próprio Geraldinho e tantos outros que, às vezes, as pessoas que têm informação não mencionam, porque ainda estão por aqui. O Geraldinho fala uma coisa muito interessante acerca do Chico. Ele diz que o Chico tinha memórias de cerca de 40.000 anos atrás. Quer dizer, relembrar uma vida num insight, como teve Geraldinho, que foi uma vida lá atrás, mas que às vezes as pessoas têm um insight de vida, ou quando tem esse procedimento de terapia de vida passada, regressão de memória, que não é um procedimento espírita, né? É um procedimento da área da psicologia, etc. e tal. É uma indução da pessoa para uma regressão. Não se deve fazer isso, eu acho, e eles dizem, a menos que haja uma extrema necessidade médica, e se for um terapeuta, um psicoterapeuta que conheça bem disso, pode fazer esse tipo de indução. No plano espiritual, fazem, mas eles estão acolhidos por aqueles próximos. Agora, eu gostaria de fazer uma... Felipe, só uma coisinha aqui rápida, enquanto a gente ainda tem um tempinho, uma colocação que eu gostaria de fazer, porque me passou pela cabeça, o quanto que a gente, ao estudar os ensinamentos de Jesus, quando a gente lê, né, as falas de Jesus, o que ele deixou para nós de ensinamento, quando ele fala sobre a separação do joio do trigo, nós hoje já temos condições de compreender com essas informações todas, à luz da doutrina espírita, o que é que significa efetivamente a separação do joio do trigo, que nascem juntos, todos estão ali, o joio e o trigo, eles nascem todos entrelaçados, é difícil até quem está cultivando, quem está ali tratando do campo, fazer essa separação. Mas para nós espíritos, nós vamos mostrar ao que viemos, vamos nos mostrar joio ou trigo, de acordo com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, porque elas vão fazer com que nós, espírito imortal, vibremos numa determinada condição que nos coloque em condições de estar apto a permanecer num planeta que está em evolução, ou não permanecer nesse planeta, ir para um outro orbe, um outro planeta menos evoluído, dependendo do que for, no caso do exemplo do Dr. Bezerra, para um menos evoluído ainda.
como ele fez aquela passagem por Vênus antes de poder vir a encarnar na Terra. Então, isso tudo está muito... Essas informações que a gente tem hoje, e talvez, quiçá, o Geraldinho, lá na década de 80, tenha tido essa lembrança, que foi uma lembrança espontânea, né? Ele foi até lá, como disse o Chico, ele foi longe, né? Quem sabe a própria espiritualidade amiga não conduziu esse desdobramento do Geraldinho para que hoje, 2022, aquele rapaz daquela época, hoje um homem feito, palestrante, espírita, uma pessoa que tem acesso a muitas pessoas ouvem o que ele tem a dizer, pudesse trazer à tona uma informação tão importante e que essa informação nos ajudasse a refletir hoje, no momento histórico atual. O que estamos vivendo hoje. Porque não é para termos pensamentos negativos nem pessimistas pela situação do nosso planeta. Ao contrário, nós devemos sempre manter o otimismo e vibrar na certeza de ultrapassar essas dificuldades todas para que o nosso planeta Terra consiga ultrapassar essa fase diferente do que ultrapassou esse planeta ligado à estrela Capela. Concorda, Felipe? Concorda, Roberto? O que vocês acham? Eu concordo totalmente. Só para dar uma adição aqui, o Felipe falou que nós estamos vivendo um período de guerra. Há 20 guerras no planeta Terra hoje. 20. Nós temos Mianmar, nós temos Síria, alguns países da África. Há 20. A Terra vive em permanente estado de guerra. Às vezes dá a impressão que depois da Segunda Guerra Mundial, nada, já tivemos Iraque, tivemos Guerra da Coreia, enfim. Bom, a outra coisa que eu queria falar com relação à menção da Rose sobre o joio e trigo, vi em algum lugar, procurando saber o que é o joio. Trigo a gente conhece, mas o que é joio? Então, vi uma informação muito interessante, diz assim, o joio é uma praga que nasce e cresce junto com o trigo. Só que, até um certo ponto do crescimento, ele é muito importante porque ele inibe a presença de outras pragas. Mas, num certo momento, para que o trigo possa desenvolver, você tem que tirar o joio. Não é uma comparação exatamente com a parábola de Jesus falando do joio e do trigo. Não é isso mesmo? Quer dizer, num dado momento, você tem que tirar aquela praga para que o trigo se desenvolva e cumpra o papel dele, como fornecimento de alimento. Né? Então, é assim. Agora, você falou sobre mais alguma coisa? Não, e para que a Terra progrida, né, nós estamos passando agora pelo início, talvez, desse processo de separação do joio e do trigo, porque a Terra precisa elevar-se, precisa evoluir. Né? E aqueles que não, infelizmente, continuam cometendo determinados erros, vão seguir a sua jornada em outros espaços. Mas é alentador conhecermos a história do Dr. Bezerra para sabermos que, mesmo diante de muito custo, de muita dificuldade, de muita batalha, de muitos erros e acertos, a gente vai conseguir chegar lá, né, e vamos alcançar aí um patamar iluminado, tal como ele conseguiu. Meus amigos, o nosso tempo acabou. A gente poderia ficar aqui a noite toda conversando sobre essas histórias e sobre essas possibilidades, mas o nosso trabalho na casa precisa dar prosseguimento. Então, Roberto, mais uma vez agradecemos a sua presença, a sua colaboração de sempre, por nos trazer esse debate tão interessante. Agradeço a Rose por me fazer companhia aqui nesse bate-papo e esperamos que a nossa audiência possa utilizar os canais do Larimã Zarabatana, o e-mail, o próprio site, para sugerir outros temas de debate, para fazer perguntas, quem sabe, sobre esse bate-papo, que podem virar novos bate-papos com o nosso amigo Roberto e com tantas outras pessoas, né, que podem ser convidadas. Até me lembrei também, é importante também avisar o pessoal, a todos que estão assistindo, que assim como na palestra anterior, na descrição, no canal do Larimã Zarabatana no YouTube, abaixo do vídeo tem a descrição do assunto que foi trazido à tona. Ali na descrição nós deixamos na semana passada o link para o acesso para a pessoa poder, se tiver interesse,
acessar e baixar o livro A História de um Sonho. Como nesse aqui de hoje, a gente vai deixar o link também para uma palestra do Geraldo Lemos, que a gente, inclusive, agradece a ele mesmo à distância, enviamos a ele a nossa melhor vibração, a Chico Xavier também, mais uma vez a doutor Bezerra. A gente deixa o link também para quem tiver interesse também mais tarde, em outra oportunidade, em outro momento, assistir a palestra do Geraldinho. Meus amigos, muito obrigada. Muito obrigado. Agradecendo a nossa falange pela essa oportunidade e uma boa noite a todos. Muito obrigada, Roberto. Obrigada, Felipe. Boa noite a todos. Até Obrigado pelo convite. Jesus nos abençoe a todos. Igualmente. Um abraço. Fiquem com Deus. Deus. Tchau, tchau. Tchau.